Vamos lá, deixa eu só conferir. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. A ferida do abandono. Bom, gente, essa live ela faz parte do aquecimento para o workshop Conexão com a Sua História, onde você vai aprender a resgatar a sua identidade e poder desfrutar da abundância que a vida nos proporciona e que é nosso direito receber. Você sabia que os nossos problemas de ordem física, emocional e mental podem ser frutos de 5 feridas que trazemos desde a infância? São elas a rejeição, que falamos ontem, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Como nós não sabemos lidar com essas feridas, a gente desenvolve máscaras para escondê-las. A gente acredita que assim elas vão desaparecer. Mas com o passar do tempo, elas vão se tornando ainda mais profundas e vão atrapalhando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa felicidade. Vai nos distanciando de quem somos de verdade, da nossa identidade. E a maioria de nós temos mais de uma ferida, mas nem todos sentem com a mesma intensidade. Então, quando você não sabe o seu lugar no sistema, na família, trabalho, relacionamento, você sente a ferida do abandono. As pessoas que têm a ferida do abandono, elas não se sentem alimentadas afetivamente. Qualquer falta ou perda, elas experimentam um sentimento de abandono. Abandonar alguém é o quê? É largá-lo, deixá-lo, não querer mais, não querer mais se preocupar, com essa pessoa. E o autoconhecimento me pede reconhecimento das minhas feridas, para que eu possa compreender todo o contexto em que ela foi criada e ter a oportunidade de compreendê-la, de aceitar e de seguir com amorosidade a minha história. Muita gente não sabe quais feridas elas carregam. E para saber qual ferida, foi ativada, só um minutinho aqui, que eu preparei vários tópicos muito importantes. Então, muita gente não sabe quais feridas elas carregam. Até perguntei ontem nos stories, se a pessoa tinha consciência das feridas e muita gente desconhece, ainda confundem as suas dores internas. Para a gente saber qual ferida foi ativada, a gente deve estar atento à nossa reação. Por exemplo, se a pessoa com quem a gente vive o problema é alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. E se a pessoa é do sexo oposto, é a ferida do abandono. Então, eu sendo mulher, se eu tenho um sentimento de rejeição, vem pela minha mãe e de abandono pelo meu pai. E os que sofrem de abandono, eles não se sentem alimentados afetivamente, Essa ferida, ela se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade, Por exemplo, se teve uma mãe muito doente, que não pode ter dado atenção para o filho, Se o pai trabalhava fora e não pôde acompanhar o crescimento do seu filho por perto. Então, a máscara desenvolvida por essa ferida do abandono é a da dependência. Quanto mais profunda ou intensa for esta ferida, mais sólida vai ser a sua máscara. Tá acompanhando aí, pessoal? Vamos falar agora sobre as características de uma pessoa que tem a ferida do abandono. E agora você vai poder perceber, se você se encaixa, nesse contexto dessa ferida. Fisicamente, são pessoas que têm baixo tônus muscular, que têm uma postura apática, que demonstrando fragilidade, ela tem os olhos mais tristes, ela anda mais curvada,
né? Elas podem criar problemas de saúde até para chamar atenção. Então, ela cria uma viciosidade consciente e inconsciente. O dependente é uma pessoa que se coloca como vítima, tanto das pessoas quanto das circunstâncias. Ela precisa se sentir apoiada e por isso ela vive estabelecendo vínculos de dependência com o outro, que é como se o outro tivesse que suprir aquilo que está te faltando. Ela pede muitos conselhos, mas ela não segue, ela faz só o que ela quer. Ela costuma ser um tanto dramática. Ela dá mais importância, dando muita importância para coisas que é simples, né? São pessoas que estão sempre envolvidas com problemas que elas mesmas acabam criando. Elas querem a todo custo chamar atenção para si. Elas costumam ser bastante prestativas, mas faz sempre esperando alguma coisa em troca. E quando essa pessoa ouve a palavra deixar, a palavra deixar já ativa o gatilho da sua ferida de abandono. Então ela tem um vazio enorme na sua comunicação, ela não se expressa com clareza, ela chora buscando por proteção, ela tem muitas vezes voz infantilizada. E aqui é um ponto de muita atenção, sabe? Se você se irrita, por exemplo, com a voz infantilizada de alguém, é sinal, tá? Que isso ativa a sua ferida também. Olha que observação muito importante que a gente tem que dar, né? Por isso o autoconhecimento é a chave, né? É a chave para todo o nosso despertar. Outra característica é que ela tem muita dificuldade em deixar uma situação ou alguém. Sabe aquelas pessoas que vivem num trabalho e mesmo tendo muitas oportunidades fora, ela não consegue largar daquilo lá que ela tem? Ela acredita que a vida é muito melhor quando tem alguém do lado dela. Ela se sente isolada, mas o que está por trás desse isolamento é o fato dela se fechar por medo de não merecer alguém. Então ela sente-se isolada, mas o que está por trás desse isolamento é esse medo. Então ela acaba abandonando para não sentir o abandono. Ela tem dificuldade em decidir fazer alguma coisa sozinho. Por isso que ela pede tanto conselho, né? E na criança, a gente pode perceber essa ferida quando ela come, mas ela nunca se sente saciada, né? Frases mais comuns de pessoas que possuem a ferida do abandono são: eu sempre fui uma pessoa sozinha, eu não suporto isso, parece que eu tô sendo engolida, as pessoas não largam do meu pé, né? Então, eu quero chamar agora atenção, muita atenção, para uma questão que eu vou trazer, que é a seguinte. Uma questão a perceber é que quanto mais profunda a ferida do abandono for, maior é o grau de autoabandono ou de abandonar outras pessoas, situações, projetos. Não é à toa que a gente atrai situações e pessoas que vão sempre reforçar as nossas feridas. Isso não vale só para a ferida do abandono, mas para qualquer outra. Nós criticamos nos outros tudo aquilo que nós fazemos e a gente não quer ver. Então, tá, Isis, eu entendi, né, o que é uma ferida do abandono, entendi as suas características, mas e agora, né? O que eu faço com tudo isso? Os recursos, tá, para todas as feridas, nós já temos. Primeiro, que é aceitar que eu tenho essa ferida, que eu tive essa experiência do abandono e que eu posso sustentar lidar com esse sentimento de forma adulta e responsável. E quando eu compreendo o cenário do abandono, eu entendo o contexto e eu passo a me amar. O caminho da cura é você maternar a sua criança interior.
É entender que você também já abandonou, que você já abandonou projetos, ideias, sonhos, outras pessoas. Você também já provocou esse sentimento em outras pessoas. E um recurso muito importante que eu também vou deixar para você é: ressignifique a forma com que você fala das situações. Por exemplo, se você não teve a presença do seu pai, por qualquer motivo que seja, se ele abandonou a sua mãe, se ele não quis reconhecer a paternidade, se ele morreu antes mesmo de você nascer, ou não pôde acompanhar a sua infância porque ele estava trabalhando muito. Ao invés de você dizer, meu pai me abandonou ou eu nasci sem pai, diga, meu pai e minha mãe se relacionaram e tiveram amor para me gerar. Olha que lindo, né? Não fica mais leve? E deixa com a sua mãe, com o seu pai, esse sentimento das suas próprias decisões. Você vai mandar circuitos neuronais aqui para o seu cérebro e isso daí vai começar a reprogramá-lo para iniciar um processo de cura das suas feridas. E quando a gente percebe que deixar, né, essas memórias e o resultado dessas memórias para aquelas pessoas que foram parte dessas suas experiências, fica mais leve, você começa a olhar para o seu futuro, para o seu passado, né? Para suas experiências com mais amor, você começa um autorrespeito, né? Você começa a honrar o seu pai e sua mãe. Então é uma transformação muito importante na sua vida e que só você pode começar a tratar. E agora eu quero que você personifique a sua ferida do abandono. Dê um nome para ela e eu vou te ensinar a falar com ela de uma forma muito simples, que é a forma com que eu falo com a minha ferida, né? As minhas feridas têm o nome de Sara. Então, conforme eu for deixando essa frase, você também vai repetindo. Então, dê um nome agora para ela. Vamos lá? Vamos fazer juntas? Sara, muito obrigada por você estar me ajudando a perceber a dor do abandono. Sara, muito obrigada por você estar tentando me proteger, fazendo com que eu abandonasse meus sonhos. Sara, eu reconheço ter precisado abandonar pessoas, mas já consigo me ver sustentando lidar com a dor do abandono. Sara, muito obrigada por até hoje você me lembrar dessa ferida. Mas eu tô decidida a enfrentar essa ferida de frente, como protagonista da minha história, como uma mulher madura. É lindo, né? É profundo. A gente fala com a nossa ferida e vai falando com a nossa criança interior. Fala com a sua ferida sempre que você perceber que o gatilho do abandono foi ativado. E para finalizar essa aula, eu gostaria que você experimentasse olhar para essa ferida e aceitasse as suas experiências. De qualquer forma, não há respostas certas para tudo que a gente já viveu. Existem inúmeras possibilidades disponíveis para nós. Tudo é um lindo e maravilhoso processo de vida. Eu agradeço por você que teve esse tempinho aqui comigo e eu te espero amanhã para a gente falar sobre a ferida
da humilhação. Essa aula eu vou deixar aqui gravada, tá? Vai ficar tanto no Instagram quanto aqui para vocês. E amanhã a gente vai falar sobre a ferida da humilhação.